Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura da liturgia de hoje, do profeta Isaías, nos mostra justamente a dificuldade que os exilados têm de aceitar a relativa segurança para começar algo novo. Embora muitos ficassem na Babilônia, muitos regressaram e tiveram a coragem de se arriscar. Essa passagem bíblica nos convida a descobrir um Deus providente, de providência, aquele que providencia para todas as nossas necessidades. E Deus providencia para as nossas necessidades porque Ele é amoroso, dedicado, e o qual nós devemos ser testemunhas junto aos pobres e aos famintos. Muitas vezes nós nos colocamos como este povo de Israel que se recusou a voltar. Não temos a coragem necessária de dar passos maiores. E assim, nós escolhemos ficar com as migalhas. E ainda dizemos, pelo menos temos migalhas. Isto nos faz lembrar a história da vaquinha. É uma história antiquíssima, um provérbio, todo mundo conhece, né? Mas vale a pena a gente lembrar. Eu vou resumir, porque como todo mundo conhece, mas para a gente colocar nesse contexto da primeira leitura. Vocês conhecem aquela história que tinha um fazendeiro, né? Que tinha suas terrinhas, fazendeiro não, tinha um pedacinho de terra lá, um sitiante, um pedaço de terra pequeno. E passou um homem sábio um dia pedindo água, né? E ele foi lá buscar a água e trouxe aquela canequinha toda amassada, cheia de buraco, rachada. E o sábio olhou para aquela casa pobre, tudo caindo aos pedaços, aquelas crianças tudo sem roupa direito. E ele começou a questionar aquela pobreza e tal. E aquele senhor dizia, mas fazer o quê? A única coisa que eu tenho é essa casinha, não sei o quê. Mas como é que o senhor vive? Como é que o senhor ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro porque eu vendo leite e alguns queijinhos que eu faço. Quer dizer que o senhor tem uma vaca? Tem aquela vaquinha ali, ó. Ele mostrou a vaquinha lá com o bezerrinho, né? E o sábio, então, olhou para a vaquinha e o homem deu a água, ele bebeu a água, o homem voltou para dentro. Ele foi lá e derrubou a vaquinha num precipício. Olha que maldoso esse sábio. Aquela vaca que sustentava aquela família. Mas ele derrubou, matou a vaca, acabou. E foi embora. E passaram alguns anos, esse mesmo sábio passando pelo mesmo caminho para visitar aquele pobre homem, e ele não viu mais aquele pobre homem, ele não viu mais aquela casa. Ele encontrou uma casa muito bonita, ele encontrou a cerca muito bem feita, muito de gado, de ovelha, de porco, de galinha. E ele falou, ele deve ter vendido, coitado, porque eu matei a vaquinha dele, né? Então, para fazer dinheiro, ele vendeu a terra. E ele bateu na porta para pedir a sua água. E para qual não foi a sua surpresa? Que aquele mesmo senhor apareceu na porta. E ele perguntou, mas o que foi que aconteceu? Porque um maldito, ou até abençoado, matou minha vaquinha. Então eu tive que dar um jeito, eu tive que fazer outras coisas. Quer dizer, precisou matar a vaquinha para que ele tivesse coragem de dar passos. Então, na nossa fé, na nossa caminhada, qual é a vaquinha que está atrapalhando? Qual é a vaquinha que atrapalha você a assumir para valer a sua fé? A trabalhar de verdade para a igreja, a contribuir com o dízimo, a cantar, a rezar, a fazer leituras, a ajudar os pobres, a fazer o apostolado. Qual é a vaquinha que está te atrapalhando? Para colher o dom que Deus te oferece, nós precisamos abandonar os esquemas do comodismo e da segurança que, às vezes, falsamente, parece que o mundo nos oferece. E depois, na segunda leitura, vai ainda reforçar mais quando o apóstolo Paulo vai nos dizer, por que medo? Se Deus é por nós, quem vai ser contra? Tem um monte de gente que se coloca contra. Mas aí ele vai questionar. E é uma pergunta que grita dentro do nosso coração. Nós sabemos que com Deus nada pode nos derrotar, nada poderá nos abalar. Mas quando olhamos ao redor do mundo, parece que tudo é contra. Parece que tudo conspira contra o Evangelho. E em alguns lugares, de forma explícita, como a gente conhece, Coreia do Norte, China e etc., onde a igreja, em alguns países da África, é muito perseguida.
Mas o pior, nós podemos dizer como brasileiros, é quando se persegue o evangelho de forma dissimulada, porque dizem que existe liberdade de credo, mas na verdade é camuflada. É como quando a pessoa diz, não tem racismo, é camuflado. Não tem perseguição religiosa, é camuflado. Aí é pior de tudo, porque você não sabe onde que está. Então, quando a gente coloca isso aqui, nós precisamos entender que com Deus nós podemos dar passos, nós podemos caminhar, nós não precisamos temer. Vejam bem, muitos israelitas não voltaram, como diz a primeira leitura, mas aqueles que voltaram construíram uma grande nação, Israel. O cristão tem que estar certo de que Deus o ama e lhe reserva a vida em plenitude, lhe reserva a felicidade total, a comunhão plena com Ele. E a gente sempre pergunta, né? Se nós não tivermos esta fé, se nós não crermos nesta promessa e não tivermos esta esperança, eu tenho que perguntar para você, vale a pena viver aqui nesta terra? Não valeria. Porque essa vida terrena é uma vida de tanta luta, de tanta dor, de tanto sofrimento, falsidade, mentira, doença, sofrimento, desemprego, fome, morte, porque essa vida nossa da carne, ela é vencida. Mas nós cristãos, a nossa esperança é a vida eterna, aquela vida que a morte não tem poder algum sobre ela. E aí chegamos no Santo Evangelho. A multiplicação dos pães. Este episódio, este milagre, ele é o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos narram a multiplicação dos pães. Interessante porque no evangelho de Marcos e no evangelho de Mateus tem 2 variantes, inclusive, da multiplicação dos pães. E aqui nós somos chamados a olhar, no primeiro momento da leitura, que Jesus o evangelho fala que Jesus teve compaixão. E, olha só, não pela fome, não pela falta de alimento, mas sim porque o povo estava desanimado, desorientado, como ovelha sem pastor, sem esperança. Olhando para esse evangelho, a gente se pergunta, imaginemos que hoje o maior problema não é talvez esse aqui, mas talvez hoje seja a droga, seja o desemprego. A fome sempre foi um problema seríssimo. Mas sim, também, Jesus faz a pergunta ainda hoje para nós. Porque naquela época de Jesus, ele também já fez essa pergunta. Ele não estava preocupado somente com as pessoas famintas. Ele não estava preocupado somente com a falta de pão. Mas ele perguntava, olha, prestem atenção para a gente poder transportar esta pergunta de Jesus para os nossos dias. A pergunta de Jesus vai no seguinte sentido. O eterno problema não é a falta de pão, e sim o que gera a falta de pão. A pergunta não é a falta do pão, mas por que está faltando pão? Por que falta pão para a grande maioria? Se para uma minoria está sobrando, estão jogando fora. Olha só que coisa interessante. Existe uma minoria, e aí eu sempre uso essa fala, tudo aquilo que sobra na tua geladeira. Porque a gente pensa, quando a gente fala que está sobrando na mesa da minoria, a gente pensa nas mansões, a gente pensa naqueles caras ricos que têm bilhões e bilhões. Não. Aquilo que sobrou na tua geladeira, que você jogou no lixo, que você jogou fora, está fazendo falta na mesa de alguém. A gente poderia dizer assim, teve o olho grande, né? A gente diz assim, aquela minha mãe dizia que tem gente que não come com o estômago, come com o olho. Né? Então, nós precisamos entender isso. A partilha começa a partir desta pergunta: por que falta pão na mesa de tanta gente? Jesus, apesar da condição de filho de Deus, preocupava-se com os problemas materiais do povo. A falta desse alimento. Aquele povo tinha vindo para escutar Jesus e ele percebeu a fome do povo. E por isso ele deixou o pão. Mas aí nós chamamos de o pão da vida. E é esse pão que é multiplicado por todos os altares do mundo inteiro. É este pão que não falta jamais para nos alimentar. É este pão que sempre sobra. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas será que você reparte? E ele nunca falta. Se você repartir, nunca vai faltar. A multiplicação serve então para dar a lição de solidariedade, a lição da partilha. Este sim, sem dúvida,
foi o seu milagre maior. E nós podemos continuar este milagre. Veja bem, aqui eu não estou dizendo que não houve milagre. Jesus é Deus. Ele multiplicou pães e peixes, sem sombra de dúvida alguma. Não questiono isso, porque a minha fé não permite. Eu acredito, eu creio firmemente. Mas você, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos multiplicar pão. Nós não vamos multiplicar peixe. E é por isso que o Evangelho, Jesus diz, reparte. Já que você não pode multiplicar, então você divide. Olha só a sabedoria de Deus. Porque na matemática de Jesus, para nós, multiplicar significa dividir. Se você tem um pão somente e você come um pão, você saciou e o irmão que estava na sua frente ficou olhando, passando fome. Mas se você pegar esse pão, cortar pela metade, você come metade e ele come metade. E os dois estarão saciados. É assim a dinâmica do Evangelho. É assim a dinâmica da partilha do pão. O Papa Francisco, numa homilia no ano de 2013, ele fala: onde iremos buscar, num deserto, pães suficientes para saciar a grande multidão? De onde nasce a multiplicação dos pães? A resposta encontra-se no convite de Jesus. E ele continua falando para você e para mim, até hoje. Dá-lhe vós mesmos de comer. Então, todas as vezes que nós ajoelharmos diante do Santíssimo, nas preces, Senhor, tenha misericórdia dos que não têm alimento, das casas que estão faltando pão e tal. Jesus, tenho sim, dá-lhe vós mesmos de comer. Então, quando você questionar Deus, onde está Deus? Dá-lhe vós mesmos de comer. Foi isso que ele disse para os apóstolos. Porque os apóstolos, quando Jesus falou, ei, mestre, não vai dar não. Só tem 2 peixinhos, só tem 5 pãezinhos, não vai dar. Olha só, às vezes nós também falamos, Senhor, mas o que eu tenho não dá para mim. Eu só tenho um pacote de arroz. Por quê? Porque você está pensando no amanhã, no depois, você não vai comer um pacote de arroz hoje. Mas a nossa ganância faz com que nós enchamos a nossa despensa e não nos preocupemos com a despensa do vizinho. Com a despensa, às vezes, nem é do vizinho, às vezes é do parente, é do irmão, é do filho, é da mãe, é do pai. Se eu tenho em abundância, eu não olho para o outro, e o Papa Francisco chama justamente a atenção disso, que nas mãos do Senhor, aquilo que nós temos, ou seja, quando nós colocamos o que temos à disposição de Jesus, o milagre acontece. Porque se os apóstolos ficassem segurando os peixes e os pães, ficaria 2 peixes e 5 pães. Mas eles dispuseram o pouco que tinha. É pouco, mas eles deram na mão de Jesus. E você? Dá o pouco que você tem, entrega, seja disponível para Jesus, para que o milagre da multiplicação possa também acontecer na sua vida. E acontecendo o milagre da multiplicação, você possa então fazer e cumprir esse mandamento. Dar de você mesmo, dar de comer àqueles que precisam, àqueles que têm fome. Precisamos então percorrer o caminho da partilha. O pouco que temos torna-se riqueza na mão de Deus. O pouco que temos torna muito na mão de Deus. O poder de Deus é capaz de fazer. Ele desce até a nossa pobreza para transformá-la. E o nosso grande sinal de adesão ao reino, então, é a partilha, não só de pão, mas de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, nós devemos, inclusive a própria vida. Jesus não só partilhou o pão, mas ele partilhou a sua vida. Ele deu a sua vida por completo, por você e por mim, por todos nós, até a última gota de sangue. E às vezes nós somos tão mesquinhos que aquele pouquinho que tem a gente fecha e fica pouquinho o resto da vida. Mas nós temos que abrir as mãos, partilhar, para que Jesus possa realizar o milagre da multiplicação. E por fim, o Papa Emérito Bento XVI também lembra, em 1969, ele nem era Papa, ele dizia, no pão da Eucaristia recebemos uma multiplicação inesgotável de pães de amor de Jesus, rico para saciar a fome de todos os séculos. Então que nós possamos guardar este exemplo. Eu lembro, tem uma antiga canção do Padre Zezinho, eu vou ler um trechinho dela, só uma estrofe, porque ela é muito profunda. Depois você procura aí no Google da vida, ou em outras plataformas de busca, e leia a letra completa. Se quiser, escute a música também, mas a letra é que eu quero falar. E eu peguei um trechinho da letra que diz assim, ela toda é bonita, mas não vou ler porque é comprida, vou ler um trechinho que diz assim, essa música diz, por um pedaço de pão. Quando o Padre Zezinho diz, por um pedaço de pão, eu já vi mais de um irmão morrer, matar, dividir. Porque a luta pela alimentação, que o coração de muitos não é capaz
de distribuir. Nesta canção, o Padre Zezinho, muito feliz, ele grande compositor, vai dizer assim, olha só, vamos lá. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo nações em conflito, esse mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Depois você procura a letra inteirinha. E concluo, parabenizando hoje o nosso pároco, o Padre Neuci. A igreja, nós vimos no início da liturgia, nesse primeiro final de semana, todo o mês de agosto é dedicado à vida, à vocação, aos vocacionados. Esse primeiro domingo se dedica aos ministérios ordenados. Então, vocês viram aí no comentário, padre, diáconos e bispos. Depois, no segundo domingo, vocação família, os pais são lembrados no segundo domingo. Depois, no terceiro domingo, a vida consagrada, os religiosos, as religiosas. E no último domingo de agosto, todos os leigos e leigas, de modo especial os catequistas, aqueles que entregam a sua vida na construção do reino de Deus. Mas neste final de semana, a gente sempre diz, no dia 4 é o dia do padre. Então a gente sempre fala que o primeiro domingo a gente celebra o dia do padre. E depois, no dia 10 é o dia do diácono, dia 10 de agosto. Então, nós queremos, Padre Neuci, ao final desta reflexão sobre o pão, pedir que Deus lhe dê a graça de continuar multiplicando o pão da palavra, multiplicando nesta porção do povo de Deus, que esse rebanho a vós confiado, o pão da Eucaristia, que, como diz aquela antiga canção, é o pão da vida. Na comunhão, Jesus se dá no pão. Ele é o cordeiro imolado e refeição pelas tuas mãos. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar, nós somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus. E sem o Padre, nós não teríamos este pão. Parabéns e muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.